Olá, meus amores. Hoje eu vou aproveitar para dar uma arrumadinha na minha casa, que tá uma verdadeira bagunça, e também contar um pouquinho da minha história, compartilhar com vocês como foi minha vida e para vocês me conhecerem um pouco, tá bom, meus amores? Estou aberta a opiniões. Eu espero que vocês gostem da minha história, gente. Então, é assim, eu me chamo Lindinha, tenho 37 anos. Sou filha de maranhense, nasci no Maranhão. Os meus pais são lavrador, trabalham de roça. E eu sempre também vivi também nesse meio. Quando eu era criança, sempre ia para roça. Fazia de um tudo, gente, junto com eles. E eu cresci, gente, no meio da roça. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não queria ter a mesma vida que meus pais tinham, uma vida complicada, uma vida de necessidades. A gente sempre foi muito humilde, a gente não tinha uma casa boa, meus pais não tinham emprego, tinham que trabalhar na roça para sobreviver, a gente não tinha um carro, a gente não tinha um transporte, gente. E eu tinha muito medo de um dia eu me casar no interior e ter aquela mesma vida que meus pais tinham. Então, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu não queria aquilo para minha vida. Então, tal, gente, que eu nunca namorei gente assim do interior, com medo que isso acontecesse. E aos meus 16 anos, gente, eu viajei para a cidade da minha avó e lá eu conheci uma amiga que ela era casada em Fortaleza. E eu na feira encontrei com ela e ela me propôs a proposta de eu ir morar com ela, ajudar a cuidar do filho dela. E em troca ela me bancava, me dava estudo, me dava as coisas que eu precisava, gente. E eu não pensei duas vezes. Eu digo, é a chance que eu tenho. Aí voltei pro interior, pedi para os meus pais, né? Até porque eu era de menor e de primeiro eles não deixaram, gente. E eu insisti muito, até que eles deixaram eu ir. E aí eu viajei para Fortaleza. Chegando lá, gente, a minha amiga que me levou, gente, ela tinha uma vida totalmente humilde. Eu vi que ela não tinha condições de me bancar. E aí, logo eu já tive que arranjar um emprego. Arranjei um emprego na casa de uma professora minha. E comecei a estudar à noite e trabalhava durante o dia, gente. E eu ganhava R$ 50, gente. Trabalhava o mês todo e ganhava R$ 50. E eu pegava esses R$ 50, colocava dentro de um envelope e mandava para os meus pais. Isso aconteceu algumas vezes. E eu na luta, gente, sempre na luta. Quando foi, eu acho que já estava com uns 9 meses que eu estava lá em Fortaleza. Eu conheci um moço, um rapaz. Eu ia fazer 18 anos, gente, ainda. E ele tinha 22. E logo a gente começou a namorar. E logo a gente casou. E a gente foi morar junto, gente, em uma casa que era a casa da minha sogra. E aí eu tive muito apoio dos meus sogros. Eram pessoas muito boas. E foi muito bom, gente, essa época. Foi muito boa. Foi um período muito bom da minha vida. E com 19 anos, gente, eu engravidei da minha primeira filha. Aí tive que parar de trabalhar, porque eu tinha muito enjoo, tive que parar de estudar. E foi isso. Aí minha filha nasceu, tudo bem, cuidar da minha filha. Quando a minha filha tinha 1 ano e 2 meses, eu engravidei do meu segundo filho. Gente, eu confesso pra vocês que foi um baque. Por quê? Porque foi uma gravidez muito próxima da outra. E passava um filme na minha cabeça. Eu tive começo de depressão. Aí viajei para casa dos meus pais novamente, para mim poder esparecer minha cabeça, passar aquela fase ruim que eu estava passando. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, assim começou uma outra vibe, gente. Comecei a aceitar minha gravidez e logo eu soube que era um menino, então foi tudo bem, gente. Aí voltei para Fortaleza, tive o meu segundo filho e quando ele nasceu, gente, eu vim saber que ele era autista. Aí lá vai uma batalha, gente. Eu levava ele para médico toda semana. Eu levava ele em 3 médicos, gente. E isso foi uma batalha, gente, na minha vida. Tive que parar tudo.
exatamente tudo, parar tudo que eu fazia na minha vida para cuidar exclusivamente dos meus filhos. Passava, eu tinha que levar ele 3 médicos na semana. Fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo, para ajudar ele em tudo, gente, porque ele nasceu com muita dificuldade, ele nasceu com dificuldade de andar, ele nasceu com dificuldade de tudo. Ele não tinha coordenação motora. Então, tudo que ele ia fazer tinha que ter estímulo médico. E eu tava na luta, gente. Eu não aceitava aquilo, eu dizia, o meu filho tá assim, mas ele não é assim. Teve uma neurologista uma vez que ela me disse, olha, seu filho, ele não vai ter evolução, se acostume, que a vida de autista é uma vida de mongoloide, então você tem que se acostumar com essa vida. E eu sempre colocava diante de Deus, eu digo, meu filho tá assim, mas ele não é assim. Ele vai se curar, ele vai melhorar. E isso, gente, acho que aconteceu até uns 10 anos, levando ele para médico todos os dias, praticamente. Eram 3, 4 vezes na semana. E eu precisei me mudar. Na época a gente comprou um apartamento em outro bairro e a gente teve que mudar para esse bairro. A gente foi morar num apartamento. Então tudo era muito bom, gente. Tinha dificuldade, mas era tudo tranquilo. Eu conseguia conciliar. E aí, gente, quando foi em 2013, eu engravidei novamente do meu terceiro filho. E minha gravidez foi uma gravidez, gente, muito conturbada, muito difícil. Eu tive muito problema de saúde no começo. Eu emagreci que só, não me alimentava, porque eu tinha muito enjoo. E foi muito difícil, gente. E aí meu filho chegou a nascer, gente. Eu não consegui ele ter de parto normal. Os meus 2 filhos foram de parto normais, mas o meu terceiro eu não consegui ter ele normal. E aí, gente, ele nasceu de um parto cesariana. E aí, quando foi no dia seguinte, na primeira amamentação dele, ele veio passar mal, gente. Ele passou mal. E as enfermeiras vieram, me tiraram ele de mim e levaram ele. E aí nada do meu filho voltar para onde eu estava. E tinha uma menina que estava comigo, que estava me ajudando, e eu sempre ficava perguntando para ela, cadê o Benjamin que eles não traz? Cadê o Benjamin que eles não traz? E ela sempre me respondia, ele está esperando ser atendida pelo médico, o médico ainda não chegou. E eu olhava para os lados, eu via suas mamães com seus filhinhos, gente, e eu começava a chorar. E eu sentia que tinha alguma coisa errada, gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque não era normal o meu filho ficar tanto tempo longe de mim. Isso já estava na parte da tarde. E nada, gente, ele não me dava nenhuma posição. E eu, operada. Gente, dê like para a parte 2, tá bom, meus amores?